Oi, eu sou o Cizuito, esse é o canal O Divã e a Estante e hoje nós estamos de luz natural porque a ring light estragou e é assim que estamos. Acho que tá bonito, né? Tô vendo assim. Janeiro acabou, minha gente, mais um mês chegou ao fim e eu vou falar pra vocês tudo que rolou por aqui nesse mês de janeiro, muita coisa. Foram 11 livros lidos, bastante coisa, inclusive porque eu estive meio de férias. Eu trabalhei no consultório mês de janeiro, mas o instituto esteve de férias, os cursos de férias, então fiquei bem, folgadinha. Até montei um quebra-cabeças de 2.000 peças, tô me sentindo super vitoriosa. Se você quiser acompanhar essas coisas assim que eu faço, os filmes que eu assisto, séries, além dos livros, me segue no Instagram também, que eu vou mostrando essas maluquices aqui que eu invento. Mas olha, 11 livros lidos, então eu vou falar rapidamente sobre eles, principalmente as notas que eu dei, e vou falar também as coisas que eu estou lendo nesse momento, um pouquinho do que eu estou assistindo, de séries e de filmes, estive assistindo, enfim, vamos passar aqui uma geral no mês de janeiro. É o seguinte, começamos janeiro com Você é Minha Mãe. Eu acho que eu já até falei com vocês sobre este quadrinho. Um drama em quadrinhos da Alison Bechdel. A Alison é esta daqui, tá vendo? Ela é americana e dela eu li Fan Home e gostei muito mais de Fan Home. Apesar de que aqui a gente tem uma história que conversa com Fan Home. Lá a gente tem a Alison, né, elaborando a morte do pai. Em Fan Home, ela conta que o pai morreu e fala um pouco sobre a relação dela com esse pai. E aqui ela tá produzindo Fan Home e conta a relação dela com a mãe. Quem foi essa mulher, a relação que elas estabeleceram na infância, principalmente na juventude, na fase adulta. O traço dela é muito bonito, muito legal. Em Fan Home a gente tem muito azul, né? Além do preto e do branco a gente tem azul. E aqui em Você é Minha Mãe a gente tem o vermelho vinho. E aqui nesse livro de especial nós temos muitas referências à psicanálise, à psicologia de maneira geral, à psicologia analítica, a Freud, a Jung. E ela aqui ao longo dessa HQ, ela vai contando a relação também com as analistas que ela teve. Então é muito bacana nesse sentido, mas Fan Home continua sendo minha preferida, mas não significa que eu não tenha gostado dessa aqui. Vou aqui pro meu diário, gente, das leituras, para ver quantas estrelinhas eu dei para esse, para vocês acompanharem. Eu dei 4 estrelas e olha que 4 estrelas é estrela pra caramba, tá, gente? De 0 a 5, 4 estrelas para Você, Minha Mãe. Outro livro que eu li é esse, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, Relatório para uma Academia de Psicanálise, de Paul Preciado. Paul Preciado é este daqui. Paul nasceu Beatriz, é filósofo, curador e nasceu em 1970 na Espanha. E Paul Preciado fala muito sobre a questão de gênero. Aqui ele foi convidado, gente, a fazer uma palestra para psicanalistas em um evento imenso para 3.500 psicanalistas sobre a questão feminina. Mulheres na psicanálise era o tema. Mas ele chegou lá, gente, e sentou o pau na psicanálise, sentou o pau nos psicanalistas, nas instituições de psicanálise, e eu achei sensacional essa crítica, né? Importante também a gente estar repensando e criticando
a nossa prática, né? Atualizando a nossa prática. Então eu gostei muito, esse é um tema que eu tenho estudado pelo trabalho que eu vou fazer ao longo desse ano lá na unidade prisional. Eu tenho estudado bastante essas questões de gênero. Então eu amei esse daqui. Eu dei 3 estrelas para esse livro, gostei muito. É um livro mais técnico do ponto de vista de psicanálise, mas vai interessar também quem estuda as questões de gênero, que tem essa proximidade com a filosofia também. O terceiro livro que eu li foi esse, Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Esse daqui, inclusive, tá autografado, que a Djamila autografou para mim na Flip. Olha, me achei. Mas esse livro, gente, eu já não gostei tanto. Eu dei para ele 2 estrelas. Eu achei ele um pouquinho superficial, apesar de tratar questões muito importantes relacionadas ao racismo. A forma como é um livro autobiográfico, como se ela estivesse escrevendo um diário, uma carta para a avó, né? Uma avó que já morreu. Então ela tá fazendo uma reflexão da infância dela, da relação familiar, da história dela com a mãe, da mãe com a avó, da família como um todo, de como ela se tornou escritora, da questão do casamento, da própria questão com a maternidade da Djamila. É bem interessante, tem umas coisas muito interessantes, mas do ponto de vista literário, eu achei um livro meio fraco. Acho que a temática é muito boa, é gostoso de ler, mas nesse sentido de literatura, eu achei ele 2 estrelas. Então, é isso, assim. Importante livro, mas tenho essas restrições quanto à construção mesmo, do enredo e tal. Acho que ficou um pouco didático demais, sabe? E aí, do ponto de vista de literatura, a gente não precisa de didatismo, né? Se a gente for trabalhar o romance, que eu acho que a ideia que ela quis trabalhar foi essa, né? Fazer uma biografia e tal, achei que ficou didático demais. Bem, é melhor eu parar de falar, porque eu já tô me alongando, vocês já entenderam, né? O quarto livro que eu li em janeiro, eu amei, foi 5 estrelas e coraçãozinho favorito de janeiro, que é esse República Luminosa. Eu realmente não imaginava que eu ia amar tanto esse livro, de Andrés Barba. Esse autor é um autor de Madrid, espanhol. Ele é um autor contemporâneo, tem quase minha idade a propósito. Ele é de 1975, ele é um pouquinho só mais velho do que eu. E aqui a gente tem a história de um homem que chega numa cidade muito pequenininha, lá do interior de uma floresta. Essa cidade se chama San Cristóbal. E esse homem, ele tem uma esposa, essa esposa tem uma filha de um outro casamento, né, de um namorado, de uma relação anterior. E essa menininha é a enteada dele. Eles chegam, então, transferidos para essa cidade, e ele começa a contar um acontecimento que houve nessa cidade. Então ele está se recordando aí desses acontecimentos que se deram nessa cidade, e que é um grupo de crianças que morreram. Você já sabe desde o início que é um conjunto de crianças, eu acho que 32 crianças, eu falei 16, só metade. 32 crianças que morreram, e ele começa a contar como que se deu, né? Desde que essas primeiras crianças apareceram até que elas morrem, e como que isso aconteceu. Então a gente já sabe no início que as crianças morreram, e aí a gente vai acompanhando. Mas é um livro super forte, é um livro que faz a gente pensar o tempo inteiro na realidade nossa, contemporânea. É um livro muito crítico, muito interessante. Gente, olha, foi um soco, uma porrada bem dada.
Essa cidadezinha de São Cristóvão é uma cidade imaginária, uma cidade que poderia ser qualquer cidade, inclusive a sua e a minha. E essas crianças são a simbolização dessas crianças todas que a gente vê aí na rua, desamparadas, né? Então é uma crônica que ele faz aqui desses meninos, né, que a gente tem hoje nas nossas cidades. Adorei, gente. Por favor, leiam esse livro aqui. Nem quero falar mais para não estragar a experiência, mas é maravilhoso. O quinto livro que eu li é 5 estrelas também. Com certeza 5 estrelas, gente. Foi esse, Notas para um Naufrágio, de David Enia. Esse livro aqui é um livro italiano, esse autor é italiano. O David, esse é da Inê, né, gente? Vocês sabem que a Inê coloca a capa do livro na parte de trás, né? Mas você começa a ler por aqui. Esse livro conta a história real de uma ilhazinha na Itália chamada Lampedusa, que fica na passagem das pessoas que vêm refugiadas dos países ali no norte da África, do Oriente para a Europa. Essas pessoas que fogem, né, para a Europa acabam chegando a Lampedusa antes de chegar no continente de fato. E ali em Lampedusa tem um posto de socorro com mergulhadores, com médicos, enfermeiros. Quando esses barcos, esses botes são avistados, né, identificados em alto mar, com 30, 40, 100, 150 pessoas, essa equipe de socorro vai socorrer. E aí esse homem aqui, ele tá contando como que se dá esse socorro. Ele entrevista várias pessoas que trabalham nessas equipes, também pessoas que vêm refugiadas desses locais. E eu comecei a ler e achei que não ia pegar. Falei, esse livro não vai me convencer, não vai me tocar, não vai... Gente, quando chegou na metade, eu tava, olha, só de falar me arrepio, eu tava tragada por esse livro. Ó, tá arrepiada até minha cabeça. Eu tava, assim, tão sensibilizada pelas histórias, tava chorando, imaginando o que é viver esse drama de passar 30 dias, 15, 20, 40 dias em alto mar, sem nada para comer, sem bebida, mulheres grávidas perdem seus bebês dentro desses botes às vezes bote inflável. Nossa, gente, olha, eu não tenho como relatar para vocês o que eu li aqui. E aqui ele diz de onde vêm essas pessoas. Ele fala aqui, ó, da Nigéria, de Camarões, principalmente da Síria, da Eritreia, do Sudão, da Somália, Marrocos, Tunísia, Nepal. De todos esses lugares essas pessoas estão chegando. E esse David, ele não se limita a contar essas histórias, não que isso seja pouco. Ele também fala da sua própria história de vida, da relação com seu pai e com seu tio. Ao longo da escritura deste livro, ao longo das pesquisas sobre este livro, para a execução desse livro, ele leva o pai dele para Lampedusa também, fica hospedado lá, e o pai dele era médico e se tornou um fotógrafo amador, né, como hobby. E aí ele vai falando da relação com o pai, e o irmão do pai, que é o tio dele, está com câncer. E ele está tratando, né, emocionalmente, lidando, né, com a futura perda que virá desse tio. Como visitando o tio, como é que o pai está sofrendo também com a doença do tio e tal, e como ele se coloca diante disso. Então, é um livraço, gente, bom demais, maravilhoso, sem contar que é lindo, a capa linda, e uma história que a gente precisa conhecer,
eu não conhecia como eu passei a conhecer depois que eu li esse livro, né? A informação que a gente tem, em geral, é muito superficial. Aqui a gente vê profundamente o sofrimento, não apenas das pessoas que vêm, mas de quem trabalha ali, socorrendo, quem vive em Lampedusa também, toda a comunidade que se mobiliza em torno de ajudar no resgate, é lindo demais. Um outro livro que eu li, o sexto livro, é um livro que eu tinha separado para potencialmente ser livro do clube de leitura lá da Gradiva, Literatura e Psicanálise. Se chama Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac. Gente, esse aqui eu dei 3 estrelas, mas eu não gostei. Não gostei muito. A capa é muito bonita, é um livro que eu tinha aqui há muitos anos, é um livro de um autor que é prêmio Nobel, mas eu não achei tão legal assim. Não sei se não era meu tempo. É um romance de 1927. Ele se passa no sudoeste da França e a gente tem aqui essa protagonista, que é a Thérèse, que é a Teresa, vamos chamar de Teresa, e ela é uma mulher que foi acusada de envenenar o seu marido. E a gente passa o livro todo sem saber se isso de fato aconteceu ou não. E você terá que ler para saber se aconteceu ou não. Esse envenenamento, se ela de fato envenenou ele ou não. Mas esse homem, o Bernard, ele teria sido envenenado por uma medicação. Será que foi uma confusão com o medicamento que ele tomava? Será que foi proposital? Será que foi ele que se automedicou? Será que foi uma confusão que ela fez? E ela vai falando sobre a relação amorosa dela, sobre a infância dela, sobre os desejos dela de viver. É um livro bastante reflexivo, né? É um livro que marcou o século XIX e fala muito das questões femininas nessa época. Mas achei assim, médio, tá? Esse autor é um autor que viveu de 1885 a 1975 e premiadíssimo. Mas, enfim, não foi muito pra mim. Aqui, pra esse livro, eu dei 3 estrelas. Já falei isso pra vocês? Dei 3 estrelas? Então, 3 estrelas, é um livro bem curtinho e eu não vou levar ele pro Clube da Gradiva e acabei trazendo outro pra leitura, puxei outro aí. Gente, Saramago, meu Deus, esse homem nunca erra, nunca erra. As Intermitências da Morte. Se você não leu, criatura de Deus, leia esse livro. É maravilhoso, 5 estrelas, favorito. Esse livro aqui é simplesmente genial. Ele conta a história de uma cidade, vamos chamar assim, de uma população de uma cidade que num dado dia, de um ano para o outro, na virada de um ano para o outro, a morte resolve parar de trabalhar. A morte é uma figura, né, gente? Tem uma imagem, né, de capuz, é um esqueletinho, e ela resolve não matar mais ninguém, parar de trabalhar. E aí a cidade, num primeiro momento, acha aquilo uma maravilha, que beleza, ninguém vai mais morrer, não vamos ter que lidar com o sofrimento da morte. No entanto, com pouquinho tempo, começa a se perceber que é importante que a morte exista, né? Tem um monte de velhinhos à beira da morte, pessoas que estão, que precisam, né, morrer pelo sofrimento, próprio sofrimento, tão vegetativas. Aí começa a questão dos negócios da cidade, as funerárias começam a falir, a ter um problemão. Os hospitais ficam superlotados, não tem lugar mais para colocar tanta gente hospitalizada que não morre. E aí começa toda uma história em torno aí dessa morte que resolve
parar de trabalhar por questões, né, dela aí que a gente tem que ler e entender, uma certa decepção com a sociedade. E aí, depois de muitos apelos, depois de ver todo o sofrimento que tá acontecendo ali, aquele transtorno, as pessoas começam a levar para uma outra cidade, seus parentes, e aí nessa outra cidade, né, quando passa a fronteira, já consegue morrer. Então, a gente fica pensando também eticamente, o que é, do ponto de vista ético, né? É importante que a morte exista, né? A morte, isso aqui eu tô falando eu, tá, gente? A morte, às vezes, é uma benção, né? Então, há famílias que, por amor, elas desejam a morte de alguém que, né, que ama e um dos seus. Por mais que isso gere sofrimento para essa família. Então, é muito interessante até fazer um parênteses aqui, que esse ano eu li alguns livros, né, desde janeiro, que tem essa pegada da morte, né? Até por situações de morte na minha família, eu nem me dei conta de que eu fui pegando no estante livros que tinha morte como tema, né? Então eu li uns 3 livros que li e estou lendo, né? Que tinha a morte como temática, e esse foi um deles. E aí, outros acordos são firmados com a morte começa a enviar cartas, então ela muda o acordo, ao invés de ficar de greve, ela vai mandar uma cartinha e uma semana depois a pessoa para quem ela mandou a cartinha vai morrer. E aí uma coisa acontece. Não vou contar muito mais, gente, porque eu acho que já convenci vocês de que esse livro precisa ser lido, apesar das dificuldades que a leitura de Saramago representa. Porque esse homem, gente, ele faz parágrafo. Olha aqui, a página começa aqui, termina aqui, não tem um parágrafo. É assim que Saramago funciona, tá? Ele não coloca a letra maiúscula direito, ele não coloca a pontuação direito, mas com um pouquinho de leitura a gente se acostuma e a coisa vai e roda bonitinho. É um livro maravilhoso. O 8º livro que eu li foi A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar. Este livro aqui eu adorei, 5 estrelas também. Esse livro foi Prêmio Jabuti, gente, eu acho que em 2020. Isso mesmo, 2020. Aqui a gente tem a história de um homem, a gente tem um prólogo de um homem contando a história de uma outra pessoa, de uma mulher. Esse homem, ele virou um terapeuta de vidas passadas. Ele era um professor de história e ele começa contando como que ele se tornou um terapeuta de vidas passadas. Isso não é tão importante, é só um prólogo. E temos uma mulher que um dia se torna paciente dele, ou cliente dele lá nessa terapia, e ela deixa uma carta num dado dia para ele, dizendo que ela foi esposa de Salomão. E que ela escreveu a Bíblia e ela vai contar para ele, nessa cartinha que ela deixa, como que isso aconteceu. E aí o livro de fato começa ela fazendo um relato de como era a vida dela, jovenzinha na infância, lá na terrinha rural em que ela vivia. E o lance, gente, é que ela era uma mulher muito feia, uma menina muito feia. E como que, apesar da feiura, a questão da feiura é um ponto central do livro. O livro todo, ele vai acontecendo a partir da feiura dessa mulher. E que ela, por algumas questões políticas, acaba se casando com Salomão. Salomão tinha lá as suas 300 esposas e 600 concubinas, ou ao contrário, 600 esposas e 300 concubinas, alguma coisa assim. Já até esqueci, gente, o número de mulheres aí nessa história. Eu sei que era mulher pra caramba,
lá no harém. E ela, muito feia, tinha uma dificuldade de ter a atenção dele. E esse livro ele vai recontando histórias bíblicas. Só que esse livro, ele é muito engraçado. Ele é uma comédia. Sem contar que essa mulher, ela fala muito de sexo, usa um vocabulário muito também descontraído, muito cheio de pornografia. Então parece que tá misturando coisas incompatíveis, mas na minha percepção não houve um desrespeito às histórias bíblicas, nem pelo contrário. Aqui a gente tem muito respeito à construção da Bíblia, mas ela como personagem é um barato, gente. Eu amei esse livro. Ele faz uma reflexão sobre a história de Jesus, aquele passado, como que a religião se constitui, se construiu, se constrói, a partir do ponto de vista desse autor, do Scliar, né, que de fato conhece a Bíblia. Adorei, uma leitura engraçadíssima, gostei demais, gente, 5 estrelas. Esse daqui foi uma indicação lá do Clube da Gradiva, mas se não passar lá, porque eu sempre levo 2 por mês para que as pessoas votem em um. Se não passar, que o pessoal leia de qualquer modo, vocês também que estão em casa aí assistindo, que vocês também leiam. O outro livro, 9º livro que eu li foi Uma Tristeza Infinita. Esse livro aqui, de Antônio Cherchenesky, gente, ele foi a leitura do Clube Deriva, que eu faço parte. Eu sou membro do clube de leitura Deriva. E esse livro eu gostei muito. Ele conta a história aqui do Nicholas. Esse homem, ele é um psiquiatra. Em princípio, ele é francês. A gente tem aqui, né, a informação de que ele é francês. Esse livro se passa no finzinho da Segunda Guerra Mundial. E esse homem, ele é transferido, ele é convidado para ir trabalhar num hospital psiquiátrico na Suíça. E ele vai trabalhar especificamente com pessoas traumatizadas de guerra. Não apenas pessoas que lutaram na guerra, mas pessoas que viveram também as consequências daquela guerra. Então tem toda uma história relacionada com nazistas, né? Com aquela comunidade, aquela população refletindo e reagindo ao nazismo. Tem a própria história de vida desse Nicholas, que é muito importante aqui. Tem a questão da psiquiatria e da psicanálise, porque o Nicholas é psicanalista. E temos também a história do casamento dele com a Ana. Ele parece ser recém-casado com a Ana. E a Ana vai com ele para essa cidadezinha da Suíça, que é muito pequenininha, gente, no interior. E ela consegue um trabalho num laboratório científico, né? Trabalha com ciência. Então, ao contrário dele, que tá desenvolvendo um trabalho mais com a mente, ela trabalha num laboratório. Então, a gente tem também um embate, se é que a gente pode chamar de embate, né? Entre uma ciência mais empírica e uma ciência mais fácil de ser comprovada por dados, né? Laboratório. Então, é um livro que aí a gente começa a descobrir questões da história da vida deste homem que fazem toda a diferença. Esse homem começa a viver algumas experiências estranhas. E tem também o lance dos pacientes que estão internados nesse hospital, que a gente vai conhecendo. É um livro que, para quem é psicanalista ou psiquiatra, é muito interessante. E para quem não é, também é interessante. Gente, esse livro aqui
Eu dei 4 estrelas, mas dei um coração. Eu favoritei pela relação desse livro que ele tem com questões do meu interesse, tá? Então eu gostei demais, ele foi um dos favoritos aí do mês de janeiro e estará também no Clube de Leitura da Gradiva. O 10º livro que eu li foi O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunsky. Esse livro aqui, gente, eu dei 3 estrelas. Foi o livro que eu mesma escolhi para a curadoria do Nós Três em Resenha. Mas eu, honestamente, apesar de ser um tema muito, muito bom, desse livro ter ganho o Jabuti do ano passado, a temática é super importante, eu senti que ele foi um pouquinho superficial em relação aos personagens. É como se ele tivesse tratado todos os personagens de uma maneira muito superficial. Aqui a gente tem 2 crianças indígenas que são levadas por um inglês, eu acho, um botânico, que vem visitar o Brasil em 1817, um zoólogo e um botânico, 2 homens, colegas, vêm numa expedição desbravar o interior do Brasil e percorrem o país e levam espécimes da nossa fauna e da nossa flora para a Europa. E dentre esses espécimes tem 2 crianças, gente. E essas 2 crianças aí são batizadas de Johan, Juri, e de Isabela, Miranha. Miranha e Juri são as tribos indígenas das quais essas crianças foram levadas. Eles não sequestraram esses meninos, eles ganharam esses meninos das próprias tribos dos seus pais, né? E aí começa, a gente entender o que houve na nossa história. E aí eles carregam essas crianças, eles sentem uma certa responsabilidade por essas crianças, essas crianças existiram e elas foram de fato levadas, tiveram um destino muito trágico. Então, assim, é importante, é um livro muito importante, é um livro muito duro, horrível, dá uma noção muito forte do que foi a história do nosso país, dos povos originários, mas eu queria mais, eu queria entender mais, eu queria sentir mais, eu queria reconhecer melhor esse sofrimento, queria mergulhar mais nesse entendimento, e eu achei que ficou um pouquinho superficial, é um relato, sabe? Sem elaborar demais esses personagens. Então, pra mim, faltou, apesar de ser um livro super importante. Nós vamos discutir, eu, Guilherme Gerlan, e vai ter um vídeo no canal em fevereiro, logo no iniciozinho de fevereiro, sobre este livro. Então, esperem que a gente vai falar, e nós fomos divergentes na opinião, tá, gente? Eu talvez tenha sido um pouco mais crítica do que eles aqui com relação a esse livro, tá bom? Mas não é que eu não gostei, é que eu acho que faltou, tá? Eu gostei, mas eu queria mais, eu quero mais. Inclusive, se vocês souberem de livros sobre esse tema, romances que vão mais fundo, vocês me digam que eu gostaria de ler, tá bom? 11º e último livro do mês de janeiro lido foi Luxúria. Gente, Luxúria, eu adorei demais. Pra mim foi 5 estrelas, favorito. 5 estrelas, coraçãozinho. Luxúria de Raven Leilani. Esse livro aqui é dessa autora. Essa autora é norte-americana. Ela conta a história de uma jovem de 20 e poucos anos, 23 eu acho que é isso mesmo. E ela é negra, ela
é artista plástica, ela é pintora e ela vive um perrengue financeiro danado. Ela trabalha num escritório em que ela vive questionando a posição dela, a forma como as pessoas julgam e avaliam ela, os comportamentos que ela tem. Ela acaba se envolvendo com um homem bem mais velho que ela, casado, se apaixona por ele e algumas coisas acontecem a partir desse envolvimento. É um livro, gente, tão inusitado, é um livro tão importante, interessante, fala tão bem sobre a questão do racismo, fala tão bem sobre dinâmicas familiares, sobre afetos, sobre... Gente, que é isso que eu digo assim, livros que tem um didatismo muito grande para falar sobre essas questões, né? Raciais, de gênero e tal, eu acho que fica no lugar do, como eu posso dizer, muito artificial. Esse livro não tem nada de artificial. Esse livro, ele fala de... Porque ela começa, gente, eu não quero dar spoiler, mas essa moça, ela, a partir da relação com esse homem, ela vai viver algumas outras situações que são muito reais e que a gente vai sentindo, não existe bonzinho, não existe herói e nem vilão, sabe? Todo mundo tem seu bom, seu mal, seu lado ruim, seu degenerado e seu puro dentro de si. Olha, eu amei, adorei, inclusive indiquei esse livro aqui pro mês de março no Clube da Gradiva. Vamos ver que livro que a galera vai escolher, porque eu gostei muito, muito dele. Se você não leu, faça-me o favor de ler. Eu e as minhas leituras femininas, tá? Que eu gosto muito mesmo de ler protagonistas femininas, então eu acabo ficando nessa pegada. Infelizmente, que eu queria variar um pouco mais, mas quando eu leio uma mulher protagonista ou narradora, eu acabo me atraindo e vou nelas. Então é isso, esses foram os 11 livros lidos e além disso eu tô assistindo The Last of Us junto com vocês. Eu assisti também junto com vocês, eu espero que vocês estejam assistindo, né? Faça favor, gente. É maravilhoso e olha que eu nem jogo, tá? Eu tô assistindo, tô ouvindo o podcast O Ateliê, o novo do Chico Felice, todas as quartas-feiras. The Last of Us é todo domingo, inclusive hoje vai ter, esse vídeo vai sair no domingo. Eu tenho assistido alguns outros filmes, mas o único filme eu acho que vale a pena falar pra vocês que eu assisti no mês de janeiro foi Relatos Selvagens. Gente, eu assisti esse filme ontem com o Caio e eu dei altíssimas gargalhadas, muito boas. É um filme argentino de 2014, mas que filme, gente! Não é um filme novo, mas eu nunca tinha ouvido nem falar e resolvi assistir ontem. Ele fica entre o drama e a comédia, o terror e o riso. Assistam. Esse vídeo já ficou imenso, super longo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.